Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será função trigonométrica, né? Funções, né? Vamos trabalhar com todas. Bom, inicialmente aqui, né, como que nós funcionamos no cálculo na exibição de um gráfico de função trigonométrica, né? Você vai utilizar alguns valores para x aqui que você achar pertinente. Por exemplo, o ângulo de zero seria interessante para calcular o seno de zero, né? E aqui perceba o seguinte, né? Se eu usar o 45, o 30 graus aqui, que é uma boa escolha minha, né? 30 graus aqui, seno de 30 é interessante porque é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Percebe que não tem como saber o ponto que eu vou estar aqui, entendeu? Então não faz muito sentido se eu utilizar ele. 60 também não. 90 sim. 120 também não. 135 também não. 150 sim. 180 também é tranquilo saber o valor de seno. 210 também é tranquilo saber o valor de seno. 240 não. 225, 240, 270 é interessante. 300 não. 315 também não. 330 é interessante. E o 360. Né? Deixei em graus aqui, mas a gente tem que pensar sempre em radianos, tá bom? Se o x é zero, né? Como que seria a imagem dessa função aqui para seno de zero? É zero. Seno de 30, meio. Seno de 90, 1. Seno de 150, meio de novo. Seno de 180, 0. Seno de 210, menos meio. 270, menos 1. 330, menos meio. 360, 0. Cada um deles vai gerar um ponto para nós, gente. Ó. 0, 0. Aqui, π sobre 6 e meio. Aqui, π sobre 2 e 1. Aqui, 5π. 5π sobre 6 e meio. Aqui, π e 0. Aqui, 7π sobre 6 e menos meio. Aqui, 3π sobre 2 e menos 1. Aqui, 11π sobre 6 e menos meio. E aqui, 2π e 0. Então, tem todos esses pontos aqui. Vou tentar esboçar o gráfico aqui da melhor maneira possível, tá? Tem a limitação do meu domínio da arte aqui do traço, né? 0, 0, tá aqui. π sobre 6, né? Seria esse ponto, ó. π sobre 3 está aqui, esse aqui seria a metade, né? π sobre 6, meio. Depois, π sobre 2, né? Aí, ó, π sobre 2 vai ser aqui. Depois, chegamos no valor que ficou um pouco fora aqui, na verdade, não. Ó, tem uma marcaçãozinha aqui, ó, seria aqui. Aí aqui seria π sobre 2 seria aqui. Em seguida, depois do π sobre 2, temos 5π sobre 3, né? 5π sobre 6, perdão, né? 5π sobre 6. Nós estamos 1, 2, 1, 2, seria aqui, uma marcaçãozinha. Depois do π seria aqui. Aqui seria menos meio. Aqui seria menos 1. Voltaria aqui a ser meio. E voltaria aqui a ser 0. Meu gráfico nunca vai ser uma linha reta, não vai ser poligonal, tá? Vai ser uma curva. Então, você vem aqui tentando aproximar o melhor possível para uma curva, que essa curva aqui vai ter um nome. Essa curva aqui é o senoide. Tudo bem? Logicamente que você faria com um pouco mais de
beleza do que eu, mas a ideia vocês vão compreender. Isso aqui é uma aproximação, né? Essa parte aqui ficou meio ruinzinha. Mas isso aqui é uma aproximação para a função seno. Né? Isso aqui é uma aproximação do gráfico. Aproximação eu digo porque, né, o dom da minha arte aqui não ficou tão bom. Mas essa é a ideia, tudo bem? Esse é o gráfico da minha função seno. Meus ângulos sempre vão ser esses. Meus ângulos sempre serão esses daqui. Bom, a mesma coisa eu faria aqui, né? Utilizaria os mesmos valores para x e calcularia a imagem nesse caso aqui, tá bom? Vou deixar para vocês tentarem fazer esse daqui. Vou deixar para vocês tentarem fazer esse aqui, ó. Continuem utilizando os mesmos valores para o seu x aqui. E esse aqui eu vou fazer com vocês porque tem uma pequena variação. O que acontece aqui é o seguinte, gente. Eu sei calcular o gráfico, montar o gráfico, quando aqui dentro são os ângulos notáveis que nós conhecemos, que nós utilizamos aqui atrás, agora há pouco. Né? Então, por exemplo, eu quero utilizar os mesmos valores para o meu arco. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó. Eu quero que os meus arcos sejam exatamente esses. Porém, tem que tomar um cuidado com relação a uma coisa. Quem é meu arco aqui é 2x. Então, meu arco aqui vai ser 0, 30, 90, 150, 180, 210, 270, 330, 360. Esse é o valor do meu arco. Aqui não é o eixo 2x, aqui é o eixo x, ó, da minha função. Né? O que acontece? Eu quero que esses aqui sejam meus arcos. Se o arco é 0, seno de 0 vai ser 0. Se aqui é 30, seno de 30 é meio. 90 é 1. 150, meio de novo. 180, 0. 210, menos meio. 270, menos 1. 330, menos meio. 360, 0. Na hora que for marcado o ponto aqui, tem que tomar um cuidado. Qual cuidado tem que tomar aqui, né? O meu cuidado tem que ser com relação ao meu x. Se o 2x é 0, quem é x? É 0 também. Se o 2x é 30, quem é x? É 15. Se o 2x é 90, quem que é x? 45. Se o 2x é 150, quem vai ser x então? 75. Se o 2x vale 180, quem vai ser x? 90. Se aqui o meu 2x vale 210, quem vai ser x? 105. Se aqui meu x vale 270, meu 2x vale 270, aqui vai ser 135. Aqui vai ser 165. E aqui vai ser 180. Então, na hora que eu for traçar o gráfico aqui, que eu tenho que tomar um cuidado, então, nos valores de x que eu vou utilizar, né? É esse cuidado que eu tenho que ter. Vou marcar os pontos aqui, ó. Não vou nem escrever aqui, mas vou marcar. 0, 0. Belezinha? Tá aqui o ponto. O ângulo é 15 graus. 15 graus é a mesma coisa que π sobre 12. Ó, π sobre 6 está aqui, π sobre 12 está na metade, então. Então, o ângulo aqui e o ponto é esse. Depois, 90 graus, o ângulo é 45, né? Perceba que isso aqui, gente, na verdade, é de 15 em 15, tá? 15, 30, 45, 60. Então, de 45 graus, que é o x, o seno vai valer 1. Tá aqui. Depois, 60 não. 75 sim, ó. Volta aqui, meio. 90 vai ser 0. Depois, 105, aqui vai ser menos meio. Menos meio. Aqui, 105 foi aqui, 135 agora aqui.
135 vai estar aqui, ó. 135 vai estar aqui. Quando o x vale 135, o ângulo, ó, vai ser 270, né? Então vai ser menos 1. Depois, volta aqui no meio. E depois volta, quando for π, volta a zero. Meu gráfico vai acontecer o que com ele, então, gente? O gráfico sofreu uma pequena alteração. Qual alteração que meu gráfico teve aqui, né, gente? Meu gráfico teve qual alteração nesse sentido? Deixa eu só... Perceba que a minha função seno original, ó, ela faz uma... A partir daqui ela vai começar a repetir, né? Ó. Então isso aqui chama-se período da função seno. Por quê? Depois que ela faz isso, esse movimento em 2π, ela começa a se repetir. Essa daqui não, ó. Eu não preciso de 2π para que ela se repita. Basta π. Por quê? Porque o meu ângulo está sendo multiplicado por 2, né? Então eu não preciso que o meu x vá de 0 até 2π. Eu preciso que o meu x vá de 0 a π. Por quê? Porque o 2x vai de 0 a 2π no caso. Esse então aqui, a minha função, meu período trocou. Como que eu vou saber, né? Como que vai fazer essa troca de função, de período aqui da minha função? Vai ter cada um dos comandos aqui que a gente vai ter na função, vai ter uma certa variação. Tá joia? Cada um deles influencia numa coisa. Eu vou falar sobre ele já. Se eu fosse continuar aqui, a gente continuaria do mesmo jeito, né? Ó. Aqui passaria pelo meio, aqui, ó. Aqui chegaria no meio, aqui chegaria no 1, aqui ia descendo de novo, ia voltar a ser o que ele já era antes, né? Aí a partir daqui seria simplesmente uma repetição dessa função. E nesse caso aqui, a mesma coisa. Π sobre 3 é 60 graus aqui, de maneira mais fácil de a gente entender, né? Eu quero que esse aqui seja quem? Eu quero que esse seja 0. Eu quero que esse aqui seja 30. Que esse aqui seja 90. Que esse aqui seja 150. Que esse aqui seja 180. Que esse aqui seja 210. Que esse daqui seja 270. Que esse aqui seja 330 e que esse aqui seja 360. Só que por que esse? Porque é o valor do meu arco que tem que ser os ângulos que eu conheço. Então, ó, quem seria x nesse caso? X mais 60 é zero. Quem é x, então? Menos 60. X mais 60 vale 30. Então, quem é x? Menos 30. Né? E cada um desses vai fazendo. Né? Ó, aqui, 30. Né? Aqui vai ser 90. Aqui vai ser 120. Aqui vai ser 150. Aqui, 210. Aqui, 270. E aqui, 300. Quando o meu x vale menos 60, esse arco vai dar zero. O seno vai dar zero. Então, quem que vai ser o ponto? Né? Vai ser o ponto 0, 0. Né? Ah, 0, 0? Não, né? Por quê? Porque esse eixo aqui não é o eixo x. Ele é o eixo x, não é o eixo x mais π sobre 3. Então, ó, o x que eu vou utilizar é menos 60 para que o meu arco dê zero, para que o seno seja um valor interessante para nós calcularmos e montar o gráfico. Então, quando o x vale menos 60, o seno vale zero. Quando o x vale menos 30, o que seria menos 30 aqui? Né? O ângulo vai ser menos 30, porém, o x vai ser menos 30, né? Será menos 30, e o ângulo vai ser 30. Então, meu seno vale meio. Ó. Depois, o meu x vale 30, que seria aqui, e o seno, né, vai ser 1. Por quê? Porque quando o meu x é 30, o meu ângulo vai ser 90, né? Será 90. Então, vem aqui, ó. Marquei outro ponto. Depois, x é igual a quem? X é 90, né? X será 90, o que eu vou fazer aqui, então? No 90, ele vale quanto? O ângulo vai ser 150. Automaticamente, então, ele volta a ser meio. Então, aqui, meio de volta. No próximo, aqui, ó,
seria 120. O ângulo vai ser 180, não. O x é 120, o ângulo é 180. Volta a ser zero. Depois, aqui, menos meio, correto? Aqui vai ser menos 1. Aqui volta a ser menos meio. Aqui não, perdão. Aqui volta a ser menos meio. E aqui volta a ser zero, que é o 300 graus. Não. Meu x é 300 graus, meu arco é 360. E aí, ó, meu gráfico. Mesmo esquema. Como vai ser o esboço? Vai ser essa situação aqui, ó. Logicamente que aqui não é um bico, né? É uma curvinha mais não tão acentuada assim, né? Mas só para vocês entenderem. O que aconteceu com o meu gráfico aqui comparado com o que nós tínhamos antes? Se você comparar bem isso aqui, né? Você verá o seguinte. Meu gráfico da função seno, ele estava aqui. Na hora que eu peguei e criei essa, eu somei π sobre 3 no meu gráfico. Somei π sobre 3 no meu ângulo. O meu gráfico, ele vai para onde? Para a esquerda. Ele vai para a esquerda por causa desse deslocamento aqui. Para que o ângulo seja zero, meu x teria que ser menos 60. Então, é isso que aconteceu com o seu gráfico. Completa a tabelinha aqui para você ver se vai bater os pontos que você chegou, né? E aqui tem alguns gráficos para vocês trabalharem, tá bom? A minha função, essa aqui eu gostaria que vocês tentassem fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, né? Monta a tabelinha bonitinha aqui para você poder criar cada uma dessas funções. Quando vocês forem estudar isso aqui, se vocês digitarem no Google lá, y igual a cosseno de x, né? Vai aparecer o gráfico para vocês, dá para vocês compararem se vocês estão acertando ou não. Só toma cuidado que a tangente é tan de x, y igual a tan de x, e vai sair o gráfico para vocês também. Vou usar com vocês aqui, gente, a função seno como base, né? Para entender o que cada uma dessas coisas fará com o seu gráfico da função. Esse meu a aqui, o que ele vai fazer? Cada valor de x gera uma certa imagem. Se eu somar um certo valor de a positivo, esse valor vai aumentar a minha imagem. Então, meu gráfico vai subir inteirinho. Vai subir o gráfico aqui, tá? Colocando entre aspas aqui para vocês entenderem só, tá? Então, vai pegar meu gráfico que está lá no eixo y, ele vai subir, né? Se ele for negativo, ele vai tirar cada uma das imagens. Então, meu gráfico vai descer. Meu b é quem multiplica meu seno aqui, né? Se meu b for positivo maior que 1, o que vai acontecer? Né? Aconteceria nesse caso essa função aqui, ó. Onde é 0 continua sendo 0. Onde era 1 passa a ser 2, então meu gráfico subiu. Ó. E onde era menos 1 passa a ser menos 2, meu gráfico vai dar uma esticada. Enquanto a função seno vai ficar limitada assim, ó, nessa situação, a função 2 seno vai acontecer o quê? Ó? Mas aonde era 0 permanecendo 0, tá vendo? Como se fosse uma âncora, vai continuar puxando aquele ponto. E essa daqui vai fazer assim. Então deu uma esticada no meu gráfico, né? Fiz porcamente aqui, lógico, né? Vocês façam com mais calma. Se meu B for entre 0 e 1, o que vai acontecer com o meu gráfico? Enquanto o meu seno vai de menos 1 até 1, né? Vai ficar 1 aqui, menos 1 aqui. Se eu multiplicasse por meio, por exemplo, né? Meu gráfico não ia subir tanto. Meu gráfico ia ficar um pouco mais achatado, tá? Onde era 0 permaneceria sendo 0, né? Mas o resto teria essa variação. Se o meu B fosse negativo, gente, o que aconteceria, né? Tem um certo momento que a sua imagem está aqui assim, ó. Aqui a imagem é positiva, aqui é negativa. Se eu multiplicar por B negativo, onde era positivo fica negativo, e onde era negativo se torna positivo, né? O C, ele vai fazer uma variação no seu x, né, no seu eixo x, que é o que a gente fez aqui, ó, né? Meu gráfico normal da função seno aqui, ó, ele seria um gráfico assim, aproximação, obviamente, né, gente? Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Meu gráfico, originalmente, ele seria algo parecido com isso, né? Se eu tivesse dons artísticos aí, coordenação motora suficiente. O que aconteceu? Quando eu multiplico por algo maior que 1, que é o caso ali, né, que é o 2,
multiplicando por algo maior que 1, vai achatar em x. Que é isso que aconteceu, né? Meu gráfico deu uma achatada, ele era o amarelo e se tornou o vermelho. Ele achatou um pouco aqui no eixo x, né? Bom, e se ele fosse menor que 1, né? Se fosse entre 0 e 1, né? O que aconteceria? Ele esticaria, ele ficaria mais comprido, tá? E se ele for negativo? Se ele for negativo, gente, o que vai acontecer é o seguinte: meu gráfico vai refletir em torno do eixo y. Meu gráfico do seno ele vem para cá normalmente. Se ele fosse um valor negativo aqui, se fosse menos 2, por exemplo, né? Ele viria assim já. Eu pegaria esse gráfico e giraria para aquele lado lá. Ele giraria em torno do seu eixo y, tá bom? E, por último aqui, se o meu D for positivo, o que acontece? Ó? Aconteceu aqui. Meu D ó, é quem está somando com x. Meu gráfico veio para onde? Veio para a esquerda. Ó. Ele começava aqui, né? Ó. Ele começou um pouco para a esquerda. E se quem eu estiver somando for negativo, né? Aí ele vai para a direita um pouquinho. E isso vai ficar muito... É muito difícil pegar isso aqui de cara, tá? De entender isso aqui tudo certinho já de uma vez. Como que você vai acompanhar isso de uma maneira mais fácil, né? Treinando seus exercícios aqui, os mesmos exemplos que vocês têm aqui para montar, e aí obtendo, né, a consciência desse tipo de variação da sua função. Bom, é isso aí, um ótimo estudo para vocês e até mais.